Este programa é livre para todos os públicos. É o programa A Bíblia no Meu Dia a Dia. Que bom, mais um dia nós estarmos juntos. E melhor ainda, estarmos juntos na presença do Senhor para escutar a voz dele a partir do estudo bíblico. E é bom demais ter a sua companhia, é bom demais fazer o estudo bíblico junto com você. Vamos juntos nessa linda aventura de buscar a compreensão na palavra de Deus, movidos pelo Espírito Santo, e a aplicação dessa palavra no nosso dia a dia, na nossa vida. Vamos pedir o Divino Espírito Santo para que ele nos conduza no nosso estudo bíblico de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Quero convidar você a comigo continuar o nosso estudo bíblico da carta aos Coríntios. É a primeira carta. Então, quero convidar você a pegar sua Bíblia, o seu caderno e anotar o texto que nós vamos meditar hoje. É 1 Coríntios, capítulo 2, versículos do 10 ao 16. 1 Coríntios, capítulo 2, versículos do 10 ao 16. Vamos ler o texto para meditarmos e colhermos aquilo que Deus quer da nossa vida no dia de hoje. A nós, Deus revelou esse mistério por meio do Espírito, pois o Espírito sonda tudo, mesmo as profundezas de Deus. Quem dentre as pessoas conhece o que é próprio do ser humano a não ser o espírito humano que nele está? Assim também ninguém conhece o que é de Deus a não ser o Espírito de Deus. Nós não recebemos o Espírito do mundo, mas recebemos o Espírito que vem de Deus, para conhecermos os dons que Deus nos concedeu. Desses dons também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, aplicando às realidades espirituais uma linguagem espiritual. O homem não espiritual não aceita o que é do Espírito de Deus, pois isso lhe parece loucura. Ele não é capaz de entendê-lo, porque só pode ser avaliado pelo Espírito. Ao contrário, o homem espiritual julga tudo, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu o pensamento do Senhor de maneira a poder lhe dar conselho? Nós, todavia, temos o pensamento de Cristo. Eu vou começar aqui do final. O que o apóstolo está anunciando a mim e a você hoje é um convite para que nós tenhamos o pensamento de Cristo. Ele está aqui falando aos coríntios, nós estamos percebendo isso. Essa carta foi escrita lá pelo ano de 56 depois de Cristo. Paulo estava na sua terceira viagem missionária na cidade de Éfeso e lá ele recebe as notícias do que estava acontecendo em Corinto. E ele pega a sua pena, e escreve essa carta, a primeira, aos Coríntios, para colocar as coisas em ordem e para trazê-los à consciência de como eles deveriam viver e o que deveria ser o comportamento de um homem espiritual, de um homem que compreende pela força do Espírito a linguagem espiritual, a linguagem de Deus, porque é o Espírito agindo em nós que vai nos levar a compreender os pensamentos de Deus, o querer de Deus, a vontade de Deus. E tudo aquilo que é vontade de Deus, tudo aquilo que é revelação de Deus, tudo aquilo que é graça de Deus, Paulo vai dizer que o homem não espiritual, e aqui a gente vai lá no original, o homem psíquico, ele não está dizendo nem do homem carnal, pecador, não. Ele está dizendo aqui daquele que ainda não experimentou a redenção, daquele que está ainda na mentalidade carnal simplesmente, deixando-se conduzir somente por pensamentos humanos. Esse homem não vai entender o que é do Espírito. E o que é do Espírito para esses é causa de escândalo. Portanto, o que nós precisamos colher daquilo que Deus está falando conosco no texto de hoje? Para entendermos o mistério que no estudo anterior nós vimos que ficou escondido desde todos os tempos, o mistério da paixão, da morte e da ressurreição do Senhor, todos os mistérios da nossa fé, para nós compreendermos a Escritura, para nós compreendermos o que Deus quer de cada um de nós,
tem que ser a partir de uma experiência do Espírito Santo. Você percebe que aqui na Bíblia, no meu dia a dia, nós rezamos aquela oração do Vinde Espírito Santo antes de iniciar o estudo? Exatamente porque nós não queremos simplesmente estudar a Bíblia com uma mente carnal, com uma visão meramente humana. Nós queremos, a partir da ação do Espírito Santo, entender aquilo que Deus quer falar para nós. Por isso que Paulo está dizendo aqui no primeiro versículo 10, a nós Deus revelou esse mistério por meio do Espírito, pois o Espírito sonda tudo mesmo as profundezas de Deus. Nós só vamos crescer no conhecimento de Deus, só vamos crescer nas virtudes, só vamos crescer nos dons, nós só vamos crescer na vida nova no Espírito, se nós abrirmos o nosso coração à ação do Espírito Santo. Mas, Padre, eu tenho o Espírito Santo? Querido, querida, você é batizado? Então, deixa eu te dar uma boa notícia. Você tem o Espírito Santo. Mas, para que o Espírito Santo se comunique a você, você tem que estar com o coração desimpedido, livre de pecados. Você precisa viver em estado de graça. Porque o pecado, a carnalidade, aquilo que é o pecado, especialmente o mortal, que rompe a caridade, a nossa comunhão com Deus, ele impede com que o Espírito Santo se revele a nós, com que nós tenhamos o conhecimento da profundidade, da profundeza daquilo que Deus quer fazer e falar conosco. Nós não recebemos o Espírito do mundo, mas recebemos o Espírito que vem de Deus. E aqui Paulo está dizendo, para que o Padre Roger recebeu o Espírito Santo? Para que você experimentou e recebeu o Espírito Santo? Para conhecermos os dons que Deus nos concedeu. Deus nos concedeu a graça do batismo e no batismo Ele nos deu o Espírito Santo. No batismo, nós, marcados por essa graça, recebemos as virtudes teologais, fé, esperança e caridade, os 7 dons do Espírito. Nós podemos experimentar os frutos do Espírito, nós podemos conquistar as virtudes na força do Espírito, aquelas que já são as virtudes morais, justiça, fortaleza, temperança, não é? Elas precisam se mover em nós a partir do Espírito Santo de Deus, do Espírito Santo de Deus. A prudência, né? Faltou aí, são 4 virtudes morais e se tornam virtudes espirituais pela força do Espírito Santo. Nós temos tudo para a gente ser santo, para a gente fazer a vontade de Deus, mas nós precisamos nos abrir para conhecermos os dons que Deus nos concedeu. Aí Paulo vai dizer, olha, desses dons também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, aplicando as realidades espirituais a uma linguagem espiritual. O homem psíquico, o homem não espiritual, não aceita o que é do Espírito de Deus, pois isso lhe parece loucura. Ele não é capaz de entendê-lo, porque só pode ser avaliado pelo Espírito. Os mistérios, a moral da igreja, a sã doutrina da salvação, o ensinamento de nosso Senhor só pode ser compreendido pela força do Espírito Santo. É na mente de Cristo, é no pensamento de Cristo que nós vamos compreender aquilo que precisamos compreender. Eu volto a dizer, o pensamento de Deus é infinito, nós não vamos captar tudo. Mas o Espírito Santo vai revelando principalmente aquilo que é necessário para a nossa vida. E hoje eu ouso dizer para você, o Espírito Santo quer revelar para você aquilo que é preciso ser colocado em ordem na sua casa, em ordem na sua vida espiritual, em ordem na sua vida afetiva, em ordem na sua vida intelectual, na sua vida de trabalho. É o Espírito Santo que quer revelar. E muitas vezes, se você ficar no homem psíquico, no homem carnal, você não vai conseguir dar paz, porque o homem carnal rejeita o que é do Espírito de Deus. Quantas vezes você já não questionou a doutrina da igreja porque você estava usando somente a sua mentalidade e ela influenciada pelo espírito deste século, do mundo carnal e não o Espírito de Deus? Quando nós somos influenciados pelo Espírito de Deus, nós nos submetemos à palavra de Deus, aos mandamentos de Deus, nós nos submetemos aos ensinamentos morais da Santa Igreja, nós nos submetemos ao magistério da Igreja, nós não aceitamos a soberba de achar que nós somos donos da verdade, mas nós colocamos o nosso coração em Cristo Jesus. É dessa maneira que o Espírito Santo precisa influenciar a nossa vida. É dessa maneira que o Espírito Santo quer influenciar a sua vida. Eu quero olhar para você agora e dizer, é dessa maneira que o Espírito Santo quer influenciar a sua vida.
E a influência do Espírito é para que nós tenhamos o pensamento de Cristo. Se você tem o pensamento do mundo, renuncie hoje. Se você está olhando para a igreja com os critérios mundanos, midiáticos, nojentos, desculpa falar assim, desse mundo, você vai abandonar a igreja, você vai fazer um caminho de derrota, você vai fazer um caminho de perda da salvação. Eu preciso ser muito sincero com você, mas se você deixar se influenciar pelo Espírito de Deus, até aquilo que acontece na igreja a partir das fraquezas humanas não vão influenciar você, porque você vai estar sendo influenciado pelo pensamento de Cristo. Qual é a mensagem que eu colho hoje para mim? Eu preciso ter o pensamento de Cristo e só o terei se eu abrir-me inteiramente à ação do Espírito Santo, pois é o Espírito Santo que faz a mente de Cristo se estabelecer em nós. Como aplicar isso na vida? Peça de hoje em diante ao Espírito Santo de Deus que Ele possa edificar o pensamento de Cristo em você, na sua mente, nos seus critérios avaliativos, nos seus critérios comportamentais, nas suas decisões e principalmente que esse Espírito de Cristo te leve a aceitar e acolher tudo que é do Espírito, a tradição, a Sagrada Escritura, o magistério da igreja, tendo aqui dentro do magistério a sã doutrina da salvação, a doutrina moral. Eu tenho certeza, você vai ser muito feliz se você se deixar conduzir pelo Espírito Santo. Vamos rezar? Senhor, aquilo que nós mais precisamos hoje e é concreto, é real diante do estudo bíblico, é do seu Espírito Santo. E eu quero invocar agora, Jesus, o Senhor, o seu Espírito Santo sobre cada um de nós, para que a nossa mente seja transformada na sua mente, para que os nossos pensamentos, o nosso olhar, a nossa capacidade de escutar, os nossos sentimentos, tudo seja ordenado pelo seu pensamento, Jesus. Vem agora batizar no Espírito Santo a cada um de nós, vem agora conceder a cada um de nós a graça dessa força do Espírito Santo que vai edificando o seu pensamento no nosso pensamento, a sua vontade na nossa vontade, que vai fazendo com que nós sejamos capazes de acolher tudo aquilo que vem de vós. Vem Espírito Santo de Deus, vai suplicando aí na sua casa, vem Espírito Santo de Deus, vai pedindo nesse momento, vem Espírito Santo de Deus. Eu como sacerdote, Jesus, quero pedir ao Senhor agora, batiza os meus irmãos e as minhas irmãs no Espírito Santo. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Oria canta labás, urianda la canta labari, aharia la canta labari, alalabás. Toque em cada coração, em cada mente, em cada sentimento, na vontade e faz com que se estabeleça o governo do seu Espírito na minha vida e na vida dos meus irmãos e das minhas irmãs. É o que nós pedimos ao Senhor nessa hora, humildemente, nosso Senhor e nosso Deus. Esse é o segredo dos homens espirituais, das mulheres espirituais, se deixarem conduzir pelo Espírito Santo de Deus e deixar o Espírito Santo de Deus formar a mente de Cristo em você. A partir de Cristo é que você vai olhar todas as coisas. A partir de Cristo é que você vai fazer a leitura de todas as coisas. A partir de Cristo é que você vai, desse pensamento de Cristo, é que você vai entender as realidades divinas, movido e movida pelo Espírito Santo de Deus. Que Deus abençoe você, a sua família. Nós nos encontramos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.